Ao chegar para limpar a mansão de luxo, a faxineira ficou paralisada ao dar-se conta de que o milionário era seu esposo que faleceu há 8 anos. Se aproximou e o despertador tocou às 5 da manhã. Como todos os dias nos últimos 8 anos, Manuela Oliveira esticou o braço para silenciá-lo antes que acordasse as crianças. O quarto pequeno, com paredes descascadas e uma única janela que mal filtrava a luz do amanhecer, parecia ainda menor sob o peso do silêncio que a acompanhava desde que Jorge se fora. Levante-se. Preparou um café forte e retire o uniforme cinza da agência de limpeza. Brilho total, na cozinha apertada. Especificações os lanches das crianças. O sanduíche de Daniela sem maionese. As frutas cortadinhas para Davi e os biscoitos sem glúten para a pequena Elaine, por causa da alergia. Pequenos detalhes de amor em meio a uma rotina de sobrevivência. Mãe, não esqueça que hoje tenho apresentação de ciências. Lembrou Daniela, sua primogênito de 15 anos, entrando na cozinha com os cabelos desgrenhados e o uniforme escolar já vestido. Claro que não esqueci, meu amor. Vou tentar chegar a tempo. Mas se eu me atrasar... Eu sei, mãe. A gente entende. Daniela completou, com uma maturidade que Manuela às vezes lamentou ter imposto tão cedo à filha. Depois de deixar as crianças na escola, Manuela caminhou até o ponto de ônibus. O céu de Porto das Águas amanheceu com a mesma tonalidade azul acinzentada que tanto lembrava os olhos de Jorge. Para de pensar bobagem, repreendeu-se mentalmente. Depois de tanto tempo, ainda se pegava procurando o marido em cada detalhe do cotidiano. Na agência, Dona Teresa, a supervisora, recebeu com uma expressão que misturava preocupação e expectativa. Manuela, surgiu um trabalho extra, uma casa nova. No Alto do Farol. O Alto do Farol era o bairro mais exclusivo da cidade, onde mansões se erguiam sobre os penhascos com vista para o mar. Uma casa nova, Manuela disse, ajeitando o coque mal feito. Mansão, na verdade, dizem que é de um tal de Heitor Mendes, empresário de São Paulo. Comprou aquela propriedade antiga dos Vasconcelos como casa de veraneio. Parece que ele chega hoje, e quero alguém de confiança para deixar tudo impecável. Manuela precisava do dinheiro extra. O tratamento de Elaine não dava trégua ao orçamento familiar, e o aluguel atrasou. Pesava como uma pedra em seu peito. Vou sim, Dona Teresa. A mansão parecia saída de um filme. Construída em pedra clara, com amplas janelas que se abriam para o Atlântico, tinha algo de imponente, e ao mesmo tempo solitária. Manuela passou a manhã limpando os consideráveis cômodos, espantando-se com o luxo dos tapetes persas, das esculturas modernas e dos móveis que nunca foram usados. Restava apenas a biblioteca. Manuela abriu uma porta de carvalho maciço e deparou-se com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que obviamente nunca foram abertos. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Foi quando deu passos. Empresas, determinados, masculinos, o som de sapatos caros contra o piso de mármore. Alguém se aproximou da biblioteca. Com licença, não sabia que já havia alguém. A voz grave e educada congelou Manuela no lugar. Aquela voz, aquele timbre, não era possível. Virou-se lentamente, como se estivesse em um sonho. E lá estava ele, mais alto do que se lembrava, mais magro, o cabelo cortado de maneira elegante, uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda, mas era ele. Os mesmos olhos azuis acinzentados, o mesmo jeito de entreabrir os lábios quando estava confuso. Jorge. O nome escapou como um suspiro. Antes que pudesse controlá-lo, o homem franziu o senho, ajustando o terno impecavelmente cortado. Desculpe, senhora. Meu nome é Heitor Mendes. A senhora deve estar me confundindo com outra pessoa. Manuela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A voz era mais grave, o vocabulário mais refinado. Mas havia algo nos olhos, aquele olhar que sempre carregava o mar dentro dele. Continuava idêntico, uma janela para a alma que nem mesmo a amnésia conseguiu alterar. Me perdoe, senhor. Ela gaguejou, tentando disfarçar o tremor nas mãos. É que o senhor se parece muito com alguém que conheceu. Ele é gentil, um sorriso educado, mas distante. Nada do calor que iluminava o rosto de Jorge quando olhava para ela. Acontece. Dizem que todos temos uma sósia em algum lugar do mundo.
Ele respondeu, estudando-a como se tentasse decifrar por que aquela simples faxineira o olhou com tanta intensidade. A senhora trabalha para a agência de limpeza. Sim, senhor. Estamos finalizando. Desculpe o incômodo. Não se preocupe. Cheguei antes do previsto. Por favor, continue seu trabalho. E com um aceno de cabeça, ele se retirou da biblioteca, deixando para trás apenas o aroma suave de um perfume caro que Jorge jamais usaria. Manuela terminou a limpeza por inércia. Suas mãos realizavam os movimentos mecânicos enquanto sua mente fervilhava. Não poderia ser coincidente. A semelhança era perturbadora demais. Mas Jorge ficou morrido no mar há 8 anos. Seu barco foi encontrado destruído. Não havia tempestade como ter sobrevivido verdade. Ou havia, na volta para casa, dentro do ônibus lotado, Manuela sentiu o coração martelando contra o peito. Assim que as crianças adormeceram, correram para o pequeno quarto dos fundos, onde guardaram as poucas lembranças que conseguiram salvar quando tiveram que deixar a casa após a morte de Jorge. Uma caixa de papelão, escondida no fundo do armário, com os dedos trêmulos, abriu a caixa. Ali estavam as fotos de seu casamento, do nascimento das crianças, da formatura de Jorge, a medalha que ele ganhou como melhor aluno de engenharia naval, o relógio de pulso que havia pertencido ao avô dele, um horlojoeiro talentoso cujas invenções nunca foram recebidas devido ao reconhecimento. E lá estava uma evidência que você procurava, uma fotografia onde Jorge sorriu abraçado a ela, em frente à praia, o mesmo formato de rosto, o mesmo olhar, o mesmo sorriso de lado. Era Jorge. Tinha que ser. Manuela ligou o velho caderno e digitou Heitor Mendes na busca. Dezenas de resultados apareceram. Reportagens econômicas, fotografias em eventos sociais, perfis em revistas de negócios, em todos, o mesmo homem, elegante, sério, sempre discreto e evitando as câmeras. As informações conhecidas de um empresário brilhante que emergiu no cenário nacional há cerca de 7 anos, assumindo os negócios da família Mendes após um período de formação no exterior. 7 anos, praticamente o mesmo tempo que Jorge estava morrido. Mas como, por quê e por que ele não foi reconhecido? Pelo menos que, a não ser que realmente não se lembre dela, Manuela encarou a tela do computador, onde uma imagem mostrava Heitor Mendes ao lado de uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Identificada como Cláudia Mendes, presidente do conselho da empresa, naquele momento, algo dentro de Manuela se fortaleceu, uma certeza que cresceu como uma onda, impossível de conter. Aquele homem era Jorge, seu Jorge, e se ele não se lembrasse dela, de seus filhos, de sua vida, ela faria com que lembrasse. Amanhã mesmo procuraria Dona Teresa. Precisava voltar para a mansão. Precisava ficar perto dele. Precisava entender o que havia acontecido. Porque havia uma coisa que Manuela Oliveira sabia fazer. Era lutar por sua família. E ela acabou descobrindo que sua família não estava tão despedaçada quanto pensava. O despertador tocou às 5:30 na suíte principal da mansão do Alto do Farol. Heitor Mendes abriu os olhos instantaneamente. Sem aquela madrugada comum à maioria das pessoas. Era como seu cérebro operava por interruptores. Desligado, ligado, sem meio termo. Enquanto observava o teto, tentei agarrar fragmentos do sonho que acabaria de ter. Algo sobre um barco, uma tempestade, mãos se estendendo, e aquela sensação de sufocamento que o perseguia desde sempre. Os médicos disseram que eram sequelas do acidente, mas suspeitavam que fosse algo mais profundo. Outro pesadelo, Heitor. A voz de Cláudia Mendes chegou pelo interfone instalado no quarto. Aquele sistema de comunicação interna tinha sido ideia dela, para emergências médicas. Na prática, serve para monitorá-lo constantemente. Estou bem, Cláudia, respondeu, arrastando-se para o banheiro luxuoso sob o chuveiro. São permitidos mais alguns instantes de reflexão. Aquela faxineira de ontem. Por que o olhar daquela maneira? Como se o conhecesse? Como se esperasse que ele a confirmasse também? E aquele nome que ela pronunciou? Jorge. Sentiu um arrepio estranho, como se esse nome devesse significar algo. No espelho, examine a cicatriz na sobrancelha, resultado do acidente que causou sua amnésia.
explica Cláudia quando ele finalmente acordou no hospital, anos atrás. Mas por que não conseguiu lembrar nada de sua vida anterior, naquela mesma manhã, a poucos quilômetros dali? Manuela acordou antes mesmo do despertador. Quase não dormia, pensando na impossível descoberta do dia anterior. Mãe, cadê minha meia do tempo? Davi da sala minúscula, revirada com livros escolares, instrumentos musicais velhos e roupas de todos os tamanhos. Gaveta de cima, lado esquerdo, respondeu automaticamente, enquanto preparava mingau de aveia no fogão. Tá quente hoje, não preciso de casaco, perguntou Elaine. A caçula, com seus 8 anos e um olhar além da idade, melhor levar, filha. Você sabe que não pode pegar friagem por causa do coração. Daniela, sempre a mais observadora, estudava a mãe com atenção enquanto bebia seu leite. Aconteceu alguma coisa, mãe? Você tá estranho? Manuela forçou um sorriso. Só cansada, filha. Trabalho extra ontem, depois de deixar as crianças na escola. Manuela pessoalmente se dirigiu diretamente à agência de limpeza. Precisava falar com Dona Teresa antes que enviassem outra pessoa para a mansão dos Mendes, na propriedade. Heitor tomou seu café da manhã modificado, enquanto revisava documentos no tablet. Como sempre, Cláudia já estava impecavelmente vestida e maquiada, supervisionando os funcionários com olhos de águia. Lembre-se de tomar seu remédio, ela disse, empurrando discretamente um comprimido ao lado de seu prato. Heitor concordou. Os remédios eram companheiros constantes desde que se conheciam por gente. Para controlar os efeitos da amnésia, segundo o Dr. Martinelli, que o visitava regularmente. Falei com Cristiano esta manhã, comentou Cláudia, sentando-se à sua frente. Ele finalmente aceitou para nos visitar no fim da semana. Heitor mal conseguiu disfarçar o desconforto. Cristiano, o filho biológico de Cláudia e Álvaro, nunca esconde seu ressentimento pelo primo distante que aparece do nada para ocupar o lugar que considerava seu por direito. Que bom, respondeu secamente, engolindo o comprimido. Absolutamente não, exclamou Dona Teresa na agência de limpeza. Manuela, você quer que eu te coloque fixamente na mansão dos Mendes? Tem fila de meninas querendo essa vaga. Por favor, Dona Teresa. Minha filha mais nova, lembra? Os tratamentos médicos estão cada vez mais caros. Preciso desse dinheiro extra. A supervisora suspirou, cedendo. Tudo bem. O Sr. Mendes pediu alguém regular mesmo. Começa hoje à tarde, no ônibus a caminho da mansão. Manuela olhou pela janela sem realmente ver a paisagem. Sua mente estava há 8 anos no passado, quando ela e Jorge planejavam o futuro. Jorge Santos havia sido um homem simples com uma mente brilhante, filho de um carpinteiro naval. Cresceu observando o pai construir barcos, desenvolvendo uma compreensão intuitiva sobre navegação que o levou a conquistar uma bolsa de estudos em engenharia. O sistema de navegação que desenvolve para sua tese de conclusão de curso chama a atenção dos investidores, mas Jorge recusa-se a vender-lhe sem garantias que seriam usadas para beneficiar pequenos pescadores, não apenas grandes empresas. Essa teimosia ética sempre fora seu traço mais forte e mais atraente. Na opinião de Manuela, naquela mesma tarde, dentro do escritório luxuoso da mansão, Heitor debateu ao telefone com investidores sobre a aquisição de uma pequena empresa de tecnologia náutica. Algo naqueles projetos de navegação despertava uma familiaridade inexplicável, como se já os conhecesse intimamente. Não, isso não está correto, argumentava. O sistema pode ser otimizado para embarcações menores sem perder eficiência. Precisa funcionar tanto para um cargueiro quanto para um barco de pescador. Ao seu lado, Cláudia observou com um misto de orgulho e preocupação. Heitor tinha um talento natural para a engenharia naval que não poderia ser explicado apenas pelo treinamento que recebeu nos últimos anos. Era como se esse conhecimento fosse feito parte dele, em um nível mais profundo que a memória consciente. Quando desligou o telefone, ela se mudou, colocando a mão em seu ombro. Sua preocupação com os pequenos pescadores é admirável, querido. Mas lembre-se de que os negócios são negócios. Heitor franziu o senho. Há algo errado em criar tecnologia que beneficia a todos, não apenas os ricos. Aquela resposta irritou Cláudia, mas ela disfarçou bem. Eram esses lampejos de uma personalidade que ela não havia moldado, que a deixava inquieta. A cada ano,
tornava-se mais difícil controlar o homem que ele estava se tornando. Ou talvez, retornando a ser, 8 anos antes, em um laboratório particular montado na mansão principal dos Mendes, em São Paulo, Cláudia observou o homem inconsciente resgatado do mar. Qual é a extensão do dano cerebral? Perguntei ao Dr. Martinelli, que examinava radiografias recentes. Significativo. Traumatismo crânioencefálico grave. Provavelmente haverá amnésia permanente dos eventos anteriores ao acidente, talvez de toda a sua vida. Um sorriso calculista surgiu nos lábios da matriarca. E podemos direcionar essa recuperação, controlar o que ele eventualmente lembrará. O médico hesitou. Com o tratamento adequado. Sim, especialmente se começarmos agora, enquanto seu cérebro está se reestruturando nas conexões neuronais. Excelente. E quanto a esse outro assunto, a alteração dos documentos está em andamento. Em breve, Heitor Mendes existirá oficialmente. Cláudia mudou-se da cama onde Jorge estava. Parecia tão vulnerável, tão diferente do engenheiro confiante que aparecia nas fotos que Álvaro guardava em seu escritório, o homem cuja invenção poderia revolucionar a indústria naval e que teimosamente se recusou a vender uma patente para os Mendes. Bem-vindo à família, primo Heitor, sussurrou. Com uma frieza que contrastava com seu sorriso maternal, de volta ao presente, na pequena casa de Manuela, Daniela ajudava os irmãos com o dever de casa, enquanto mantinha um olho vigilante em Elaine. A menina parecia mais cansada que o normal, uma palidez acentuada. Você tomou seu remédio, Elaine? Perguntei, tocando a testa da irmã. Tomei, mas acabei ontem, Dani. Daniela mordeu os lábios, preocupada. Sabia que a mãe estava fazendo hora extra para comprar os medicamentos caros que o plano de saúde não cobria. Desde que o pai morreu, a vida tinha sido uma batalha constante contra as dificuldades financeiras, disfarçada por sorrisos corajosos e pequenas alegrias. O que Daniela não sabia, o que nenhum dos filhos suspeitava, era que o pai que acreditavam morto agora vivia a menos de 10 quilômetros dali, em uma pensão à beira-mar, com outro nome, outra história, e sem nenhuma lembrança da família que deixara para trás. Mas isso estava prestes a mudar. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao aroma salgado que vinha do mar. Manuela esfregava meticulosamente o corrimão de madeira nobre da escadaria principal, enquanto seus pensamentos vagavam entre o passado e o presente. Já fazia uma semana que começara a trabalhar regularmente na mansão dos Mendes, e a cada minuto ali era uma tortura doce, tão perto de Jorge, e ainda assim tão distante. A senhora limpa como se cada objeto teve uma história, comentou uma voz atrás dela. Manuela virou-se, encontrando uma senhora de cabelos grisalhos e postura elegante, Antônia, uma governanta que administrava a mansão há décadas, segundo lhe informaram. Desculpe, não é uma crítica, minha querida, transmitiu Antônia, aproximando-se. Apenas uma observação. Você presta atenção aos detalhes. Manuela relaxou um pouco. O Sr. Mendes está em casa? Perguntei, tentando parecer casual. Saiu para uma reunião em São Paulo. Volta amanhã, respondeu Antônia, estudando-a com olhos atentos. Você parece muito interessado nele. Manuela sentiu o rosto esquentar. É só que... ele me lembra alguém que conheci. Coincidência, claro. Antônia não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas passei a mão pelo corrimão já impecável. Quando terminar aqui, posso me ajudar na biblioteca. Tem algumas prateleiras altas demais para essas minhas costas velhas. Na biblioteca, enquanto organizava livros, Antônia continuava sua sutil investigação. Você tem filhos, Manuela? 3. Daniela tem 15. Davi 12. E a pequena Elaine tem 8. E o pai? Manuela hesitou. Faleceu. Acidente no mar. Há 8 anos. Antônia parou o que fazia, ainda com intensidade renovada. Sinto muito. O que ele fez? Era engenheiro naval. Um silêncio carregado de significado pairou entre elas. Manuela podia sentir que algo na mente de Antônia conectava pontos invisíveis. Você sabe, o Sr. Mendes também sofreu um acidente, disse a governanta, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Foi quando ele se tornou... quem é hoje? Manuela congelou no lugar. Como assim? Antônia pareceu arrependida de ter falado demais.
Nada importante. Histórias antigas. Mas Manuela não deixaria essa pista escapar. Por favor, Antônia, se você souber de algo. A governanta suspirou, olhando para a porta para verificar se estavam realmente sozinhos. Só sei o que ouvi, que ele sofreu um acidente grave há alguns anos, que afetou sua memória quando chegou à família Mendes. Mal sabia quem era. Foi Dona Cláudia quem cuidou dele. O reintroduziu ao mundo como Heitor Mendes. O coração de Manuela acelerou. Amnésia. Isso explicaria tudo. E como ele era antes, disse tentando manter a voz firme. Ninguém sabe ao certo, ou se sabem, não comentem. O som da porta da frente se abrindo interrompeu uma conversa. Passos firmes atravessaram o saguão. Antônia, chamou uma voz feminina, fria e autoritária. É Dona Cláudia, sussurrou a governanta, arrumando nervosamente os livros. Não deveria estar aqui hoje. Manuela sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando uma mulher elegante que vira nas fotos apareceu na porta da biblioteca. Cláudia Mendes era a personificação da riqueza e do poder. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Maquiagem discreta, mas perfeita. Joias que parecem pesar menos que sua presença intimidadora. Antônia, preciso que... Cláudia parou ao notário Manuela. Quem é você? Manuela Oliveira. Senhora, da agência de limpeza. Os olhos de Cláudia examinaram de cima a baixo, como um cientista examinando uma amostra insignificante. Não vi antes. Comecei semana passada, explicou Manuela, baixando o olhar, interpretando o papel de funcionária submissa que sabia ser esperado dela. O desinteresse de Cláudia era evidente. Voltou-se para Antônia. Heitor esqueceu de tomar o remédio esta manhã. O frasco está na suíte dele. Preciso que você envie para São Paulo imediatamente, doutor. Martinelli já está a caminho do hotel. Sim, senhora. Quando Cláudia saiu, Manuela não conseguiu conter a pergunta. Que remédios são esses? Antônia hesitou. Para controlar os efeitos da amnésia. Segundo o médico, Heitor toma há anos, todos os dias, sem falhar, uma vez. Ela baixou a voz. Ele ficou sem levar por 3 dias durante uma viagem. Começou a ter flashbacks estranhos, sonhos vívidos. Ficou extremamente agitado. Falando sobre barcos e barcos, Dona Cláudia ficou furiosa com o DR. Martinelli, barcos e tempestades. Exatamente como Jorge desapareceu, em São Paulo. Heitor sentiu uma dor de cabeça crescente, enquanto tentava se concentrar em reuniões com investidores. Algo parecia fora de lugar. Núcleos muito vívidos. Sons muito altos. Pensamentos fragmentados invadindo sua mente organizada. Deve ser uma mudança de altitude, pensou, tentando se convencer. Mas sabia que era mais que isso. Havia esquecido de tomar o remédio pela manhã, pela primeira vez em anos. Sr. Mendes concorda com os termos? Perguntou o advogado à sua frente. Heitor piscou, tentando focar. Podemos continuar amanhã. Não estou me sentindo bem no quarto de hotel. Deitou-se e fechou os olhos. Ocorrendo, imagens começaram a piscar em sua mente. Um barco pequeno balançando violentamente, mãos grandes e calejadas ajustando uma peça de metal, uma mulher sorrindo. Não conseguia ver seu rosto com clareza. Mas o sorriso irradiava calor. Crianças rindo, correndo por uma praia que não reconhece. É aquela sensação de sufocamento. A água invadindo seus pulmões. A batida na porta, o arranjo do transe. Era o Duher, Martinelli, sempre aparecendo nos momentos certos. Ou seria por instrução de Cláudia? Heitor, como você está sentindo? Estranho, doutor. Estou tendo. Pisca. O médico concordou, fingindo preocupação enquanto preparava uma seringa. É normal quando há interrupção do tratamento. Isso vai ajudar. Heitor sentiu a agulha. E minutos depois, a neblina familiar que envolvia seu cérebro. Confortável. Silenciosa. Vazia. Naquela noite, ao voltar para casa, Manuela estava decidida. Precisava descobrir mais sobre as soluções que mantinham Jorge preso em uma identidade falsa. Precisava de um plano. Mãe, você não vai acreditar, exclamou Davi assim que ela entrou. Seus olhos brilhavam de emoção. A escola vai fazer um concurso de talentos. E a professora de música quer que eu participe. Que maravilha, filho! Manuela beijou sua testa, genuinamente feliz por ele.
Davi havia herdado o talento musical do pai, aprendendo sozinho a tocar vários instrumentos. Eu queria tocar piano, mas a gente não tem um. A animação de Davi completa. Uma ideia surgiu na mente de Manuela. Tem um piano na mansão onde estou trabalhando. Talvez eu possa conversar com um governador. Sério. Os olhos de Davi iluminaram-se novamente. Daniela, que escutava da cozinha, franziu a testa. Desde quando você trabalha em lugar que tem piano, mãe? Manuela percebe o erro. Não tinha contado aos filhos sobre o novo emprego na mansão. É uma casa grande no alto do farol. Comecei semana passada. Daniela não parecia convencida. E eles deixariam um estranho usar o piano deles. As pessoas ricas podem ser generosas às vezes, Dani, respondeu, evitando o olhar perspicaz da filha. Mais tarde, depois de colocar as crianças para dormir, Manuela voltou à caixa com as lembranças de Jorge, entre fotos e pequenos objetos, encontrados o que procurava. Um CD com músicas que Jorge havia composto para ela. Música sempre fora de sua conexão mais profunda. Ele tocava. Ela cantava nas noites de tempestade, quando Elaine ainda era bebê e tinha crises. Jorge tocava piano até que todos adormecessem. Se aquele homem na mansão era realmente Jorge, talvez a música pudesse atingir lugares que as palavras não alcançassem. Talvez Davi, sem saber, fosse a chave para despertar a memória do pai. Manuela adormeceu planejando seu próximo movimento. Não seria fácil contornar a vigilância de Cláudia, nem decifrar que os medicamentos controlavam a mente de Jorge, mas pela primeira vez em 8 anos, sentia esperança. O que ela não sabia era que naquele exato momento, em seu quarto de hotel em São Paulo, Heitor acordou sobressaltado de um sonho. Nele, uma mulher com o rosto de Manuela cantava uma canção de ninar para um bebê, enquanto ele tocava piano, uma canção que, ao despertar, descobriu que conseguia tocar perfeitamente. Embora não se lembre de nunca tê-la aprendido, Daniela guardou até que os irmãos adormeceram para sair silenciosamente da cama. A luz fraca sob a porta do quarto de sua mãe indicava que ela ainda estava acordada. Encostou o ouvido na madeira descascado e ouviu um som abafado de choro contido, algo que se tornaria comum nas últimas noites. Sua mãe escondia algo. Daniela tinha certeza, nas últimas 2 semanas, desde que começou a trabalhar nesta mansão misteriosa, Manuela estava diferente, distraída, às vezes eufórica, outras vezes mergulhada em um silêncio perturbador. E aquele interesse arrependido pelo tal empresário rico, as pesquisas na internet que ela tentava esconder, voltou para o quarto e pegou o celular antigo que ganhou de presente no aniversário. Uma busca rápida revelou o que procurava. Mansão Alto do Farol. Heitor Mendes. A casa havia sido adquirida recentemente, segundo noticiava o portal local de imóveis. Nas fotos, um homem elegante de terno escuro e expressão distante. Havia algo familiar nele que Daniela não conseguiu identificar. Na manhã seguinte, Manuela deixou as crianças na escola e recebeu proteção para a mansão. Seu plano começou hoje, na bolsa. Leve um CD com as músicas de Jorge e um frasco vazio de remédio que você encontrará em casa. Ao chegar, notou imediatamente o clima tenso. Cláudia Mendes descia as escadas com passos decididos, o rosto contorcido em ambicioso. Absolutamente não, Heitor. Seu lugar é aqui, supervisionando as operações locais. Preciso ir a essa conferência, Cláudia, respondeu Heitor, respondendo-a pelo saguão. Os engenheiros navais da Noruega irão lá. Suas técnicas de propulsão híbrida são exatamente o que procuramos. Já temos acesso a esses projetos, o DR. Martinelli disse que viagens longas podem desestabilizar sua condição. Você sabe disso. Heitor parou, visivelmente frustrado. Às vezes me questiono se essa condição não é apenas uma desculpa para me manter sob controle. Um silêncio tranquilo preencheu o ambiente. Cláudia virou-se lentamente, seu olhar gélido encontrando o de Heitor. Como se atreve, depois de tudo que fiz por você? Te acolhi, quando não passa de um desconhecido sem memória. Dei a você um nome, uma posição, uma vida. Eu sei. Me desculpe. Recuperou Heitor, a rebeldia sendo rapidamente substituída por culpa. Não sei o que deu em mim, Manuela. Disfarçada atrás de um arranjo floral, observava a cena com o coração acelerado. Jorge nunca recuaria assim. Nunca se deixaria manipular tão facilmente. O que tinha feito com ele?
Cláudia notou sua presença e franziu o senho. Você aí, o que está fazendo parada? Desculpe, senhora. Estava esperando instruções sobre qual área limpar primeiro hoje, respondeu Manuela de olhos baixos. A ala leste toda precisa ser organizada para a visita de Cristiano amanhã. Intenção, Cláudia. Já saiu em direção à porta. E Heitor, não se esqueça de seu compromisso com o D. Martinelli, esta tarde, quando ficaram sozinhos no saguão, Heitor olhou para Manuela com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Curiosidade, talvez. Nos conhecemos, não é? Disse ele de repente. O coração de Manuela quase parou. Como... Sinto que já nos encontramos antes, seu rosto. Parece familiar. Ela engoliu em seco. Talvez... O senhor vem muito a Porto das Águas. Raramente, ele admitiu, ajustando o relógio de pulso caríssimo. Na verdade, não me lembro muito da minha vida antes do acidente, amnésia, os médicos dizem. Sinto muito. Às vezes tenho. Pisca, rostos, sentimentos, lugares, mas nunca consigo conectá-los. É como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. O olhar perdido de Heitor era tão diferente da confiança que Jorge sempre demonstrava. Mas havia algo nos gestos, na maneira como inclinava levemente a cabeça quando conversava, que era inegavelmente dele. O senhor, desculpe a indiscrição, mas o senhor toca piano, arriscou Manuela. Heitor piscou, surpreso. Como você sabe? Apenas um palpite. Tem um piano na biblioteca. É estranho, na verdade, nunca tive aulas, mas de alguma forma eu sei tocar. Habilidade muscular que sobreviveu à amnésia, dizem os médicos. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Heitor atendeu e deixou-se, deixando Manuela com seu coração martelando contra o peito. Daniela saiu da escola na hora do almoço, alegando uma dor de cabeça, mas em vez de ir para casa, peguei um ônibus para o Alto do Farol. Não sabia exatamente o que procurava, mas tinha que entender o que estava acontecendo com sua mãe. De longe, inspirei a imponente mansão de pedra clara. Guardas fizeram rondas periódicas pelo portão principal. Não havia como entrar por ali, seguindo o muro que circundava a propriedade. Encontrei um ponto mais baixo próximo a algumas árvores. Com a agilidade de seus 15 anos, escalou e pulou para o outro lado. Os jardins eram extensos, facilitando esconder-se entre arbustos e esculturas. Aproximou-se da casa principal com o coração disparado, abaixando-se ao ver funcionários passando. Foi quando notou uma porta lateral, provavelmente usada pela criadagem. Com cuidado, entrei no que parecia ser uma área de serviço. Vozes vinham de um cômodo próximo. Cozinha, provavelmente. Daniela avançou pelo corredor, tentando se orientar. O que está fazendo aqui, menina? Uma voz grave a fez congelar no lugar, virando-se lentamente. Encontrou um homem idoso de roupas simples, provavelmente um cidadão, pelos instrumentos que carregava. Eu. Estou procurando minha mãe. Ela trabalha aqui, Manuela Oliveira. O homem relaxou um pouco. Uma nova faxineira. Não deveria estar na escola. É importante, senhor. Igor, jardineiro há mais de 30 anos. Algo na gentileza dos olhos dele fez Daniela confiar. Minha mãe e uma estranha desde que começou a trabalhar aqui, escondendo coisas de nós. Preciso entender o que está acontecendo. Igor estudou-a por um momento. Você se parece com alguém que já viu? Antes que pudesse continuar, vozes se aproximaram pelo corredor. Igor rapidamente a retirar para um pequeno depósito. Fique aqui, se quiser respostas. É melhor não ser pega, sozinha no fundo escuro. Daniela esperou que as vozes se afastassem. Ao tentar sair, notou uma porta interna que parecia levar para fora da casa. Seguindo por ela, encontrou-se em um corredor elegantemente decorado. O contraste com a área de serviço era gritante. Avançando com cautela, chegou a uma porta entreaberta. Dentro, um escritório suntuoso com vista para o mar, prendendo a respiração. Entrei. O lugar parecia saído de um filme. Estantes de livros do chão ao teto. Uma escrivaninha imponente de madeira escura, poltronas de couro, nas paredes, diplomas emoldurados e fotografias. Uma delas chamou sua atenção. Um grupo de homens em frente a um protótipo de embarque. E lá, no canto, um rosto circulado em vermelho. Daniela mudou-se, incrédula. Era seu pai, Jorge Santos, 8 anos mais jovem, mas inconfundível.
o mesmo sorriso que ela via em fotos antigas, o mesmo olhar determinado. Por que uma foto dele estaria ali, naquela época? O som de passos no corredor fez entrar em pânico. Rapidamente, peguei o celular e fotografei uma imagem emoldurada. Escondeu-se atrás de uma estante apenas alguns segundos antes de a porta se abrir completamente. Sei que já vi isso em algum lugar, murmurava Heitor Mendes, entrando no escritório e indo direto para a mesa. Aquela melodia não sai da minha cabeça desde ontem. Daniela ficou emocionada, aterrorizada, enquanto ele vasculhava gavetas. De seu esconderijo, podia ver claramente o perfil dele, e pela primeira vez, notou a semelhança impossível. O homem tinha o rosto de seu pai, mais velho, com uma cicatriz na sobrancelha, cabelo diferente. Mas era ele. Daniela cobriu a boca para abafar um soluço. Heitor sofreu a cabeça, alerta. Tem alguém aí. Nesse momento, Cláudia apareceu na porta. Heitor, com quem está falando? Achei que ouvi algo. Deve ser imaginação. O DR. Martinelli chegou para sua consulta, relutante. Heitor deixou o escritório, acompanhado por Cláudia. Daniela esperou alguns minutos antes de sair de seu esconderijo, tremendo da cabeça aos pés. O homem que sua mãe vinha observando, o dono daquela mansão, era seu pai. Mas como? Por quê? E por que ele não os reconhecia? Daniela saiu da mansão da mesma forma que entrou, camuflada entre os arbustos, com a ajuda discreta de Igor, que a esperava no mesmo lugar. Você encontrou o que procurava? Pediu o pedido. Sim, respondeu Daniela, a voz trêmula. Mas tenho mais perguntas do que antes. Igor olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Você deveria saber. O Sr. Heitor não era assim quando chegou. Ele estava inconsciente, sendo chamado por outro nome pelos enfermeiros. Qual é o nome? Igor balançou a cabeça. Não consegui ouvir claramente. Mas isso foi há 8 anos. 8 anos. Exatamente quando seu pai havia morrido. Obrigada, Sr. Igor. Preciso ir. Daniela correu de volta para casa, a mente fervilhando com perguntas e teorias. Uma certeza cresceu em seu peito. Sua mãe descobriu a verdade e estava tentando sozinha trazer seu pai de volta. Bem, agora ela teria ajuda. É ridículo, Manuela. Você não tem provas. Padre José balançou a cabeça, ajeitando os óculos no rosto cansado, pela janela do pequeno escritório da igreja. O pôr do sol pintava o céu do Porto das Águas em tons de laranja e rosa. Tenho sim, insistiu ela, a voz trêmula de emoção contida. Você não viu como ele é idêntico ao Jorge? A mesma voz, os mesmos gestos, até a maneira como franze a testa quando você está pensando. O sacerdote suspirou profundamente. Conhecia Manuela desde criança e sabia o quanto o desaparecimento de Jorge a devastara. Mas isto estava desesperado. Uma tentativa de encontrar esperança onde não havia nenhuma. Manuela, você passou por tanto sofrimento. É natural que procure sinais, conexões. Não estou imaginando coisas, padre. Seus olhos brilhavam com determinação. Ele tem amnésia. É mantido sob medicação constante. Algo está errado em casa. Posso sentir. O padre estudou-a por um momento, como psicólogo formado antes de entrar para o seminário. Reconhecia os sinais de alguém preso entre a dor e a esperança. Mas havia algo na verdade de Manuela que o faria hesitar em descartá-la como simples negação. O que você pretende fazer? Preciso saber que medicamentos ele toma. Se for realmente algo para controlar sua memória. Ela mordeu os lábios, incerta de como continuar. Interferir com o tratamento médico é perigoso, Manuela. E se não for um tratamento legítimo, e se você estiver manipulando-o? O sacerdote ficou em silêncio, ponderando. Havia algo de perturbador nas coincidências que Manuela relatava. Cláudia Mendes era conhecida por sua devoção religiosa superficial e suas generosas doações à igreja, sempre acompanhadas de confissões que, mesmo protegidas pelo sigilo, deixavam Padre José inquieto. Não posso ajudar diretamente, disse finalmente, mas posso dizer que a recuperação da memória é frequentemente auxiliada por estímulos familiares, objetos significativos, músicas, aromas. Eles ativam partes do cérebro que a medicação talvez não alcance.
Os olhos de Manuela se iluminaram com compreensão. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Na manhã seguinte, Manuela chegou à mansão mais cedo, carregando um pequeno frasco de perfume na bolsa. Não era o mesmo que Jorge usava. Nunca poderia pagar algo tão caro. Mas tinha o mesmo aroma de sândalo e notas cítricas que ele tanto apreciava. A casa estava silenciosa. Através das conversas com os funcionários, Manuela descobriu que Heitor trabalhava na biblioteca nas primeiras horas da manhã, antes de Cláudia chegar para a reunião diária. Com o coração disparado, Manuela entrou silenciosamente na biblioteca e borrifou um pouco do perfume nos estofados da poltrona que ele costumava usar. Colocou o CD que trouxe no aparelho de som, ajustando o volume para baixo. Uma melodia suave que Jorge compusera para ela começou a tocar discretamente. Atrás de uma das estantes, localizou o livro que você procurou desde que começou a trabalhar ali, um manual técnico de engenharia naval. Entre suas páginas, escondeu uma fotografia antiga. Nela, Jorge sorriu abraçado a ela em frente ao mar. Exatamente o mesmo mar que se via da biblioteca. O que está fazendo? A voz de Antônia a sobressaltou. Manuela quase derrubou o livro, organizando as prateleiras. Mentiu sem muita verdade e a governanta mudou-se. Pegando o livro de suas mãos, suas sobrancelhas se ergueram ao ver a fotografia escondida entre as páginas. Este é Jorge, meu marido. Antônia olhou a foto para Manuela e então para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Você acha que o Sr. Heitor é seu marido? Não era uma pergunta. Manuela assentiu tensa. Você mesma disse que ele sofreu um acidente, que perdeu a memória. A governanta devolveu o livro, com a foto, às mãos de Manuela. Há coisas estranhas nesta casa, Manuela. Coisas das quais não gosto de falar. Seu olhar suportou. Mas se você tiver certeza, se o Sr. Heitor for realmente quem você diz, então você não é a única vítima aqui. Manuela prendeu a respiração, esperando que a governasse a denunciasse. Em vez disso, Antônia apenas ajeitou o livro na estante, deixando uma foto onde Manuela havia colocado. Você não é a primeira pessoa a notar semelhanças, murmurou, ajeitando outros livros para disfarçar. Há alguns anos, um antigo colega de trabalho dele apareceu aqui. Foi mandado embora imediatamente e nunca mais voltou. Dona Cláudia tem sido muito cuidadosa sobre quem tem acesso ao Sr. Heitor. O som de passos se aproximando interrompeu uma conversa. Antônia rapidamente pegou um espanador e começou a limpar os móveis. Heitor entrou na biblioteca já vestido para o dia de trabalho. Parou daqui a pouco, franzindo o senho. Esse cheiro... Manuela congelou, enquanto continuava a dobrar alguns panos de limpeza. O que tem o cheiro, senhor? Disse Antônia com naturalidade. Nada, é só. Ele balançou a cabeça. Confuso. Parece familiar. Aproximou-se da poltrona, notando a música suave que ainda tocava. Quem escolheu essa música? Achei que o senhor havia tocado ontem à noite. Respondeu Antônia inocentemente. Heitor sentou-se, deixando os dedos correrem sobre o braço da poltrona, absorvendo deliberadamente o aroma do perfume. Fechou os olhos por um momento, deixando a música penetrar seus sentidos. É bonita, murmurou, quase para si mesmo. Parece algo que eu teria composto. Manuela quase deixou escapar um soluço. Antônia colocou discretamente a mão em seu ombro. Um pedido silencioso de calma. O senhor compõe. Senhor Heitor, disse a governanta mantendo o tom casual. Não sei, talvez antes. Ele franziu o senho, massageando as têmporas. Uma vaga dor de cabeça começava a se formar. Tenho flashes às vezes, dedos tocando teclas, uma mulher cantando. Ele se pronunciou abruptamente, como se o movimento pudesse afastar os pensamentos confusos. Eu preciso trabalhar. Vocês podem. Claro, senhor, respondeu Antônia, fazendo sinal para que Manuela a seguisse para fora. No corredor, longe dos ouvidos de Heitor, Manuela deixou escapar a respiração que não percebeu estar segura. Está funcionando, sussurrou incrédula. Talvez, ponderou Antônia. Mas tenha cuidado. Dona Cláudia é observadora, e o médico dele verifica regularmente sua condição. Manuela assentiu, determinada. Só preciso descobrir que medicamentos são esses.
Nas semanas seguintes, Manuela implementou seu plano meticulosamente. Um dia, era o aroma de café forte preparado exatamente como Jorge gostava. No outro, deixou uma caneta técnica, igual a que ele usou para seus projetos, próxima aos papéis dele, pequenas sementes plantadas na esperança de fazê-lo despertar. Heitor começou a apresentar sinais de mudança. Antônia relatou que ele passou a ter pesadelos frequentes, acordando confuso, chamando nomes que não conhecia. Certa manhã, surpreendeu a todos tocando piano por horas. Melodias que nunca haviam sido treinadas, mas que fluíam de seus dedos como se tivessem estado lá o tempo todo, adormecidas. O Dedé, Martinelli começou a aparecer com mais frequência. Manuela, escondida atrás de portas ou fingindo limpar cômodos adjacentes, tentava ouvir suas conversas com Cláudia. Os níveis são instáveis, disse o médico em uma consequência. Precisamos aumentar a dosagem. Não podemos deixá-lo confuso para a reunião com os investidores, responde Cláudia irritada. Encontre outro caminho, se ele continuar tendo esses episódios. Cláudia, pode recuperar memórias que não queremos que recupere. Em casa, Manuela encontrava-se dividida entre a esperança crescente e o medo constante. As crianças perceberam suas melhorias, especialmente Daniela, que andava estranhamente calada, observando a mãe com olhos que sabiam mais do que revelavam. Numa noite, após colocar Elaine e Davi para dormir, Manuela encontrou Daniela sentada na pequena sala, esperando por ela. Precisamos conversar, mãe. A seriedade no rosto da filha fez Manuela sentar-se, apreensiva. O que foi, filha? Daniela respirou fundo, como se reunisse coragem. É sobre a mansão onde você trabalha. Sobre o homem que mora lá. Manuela sentiu o sangue gelar nas veias. Como você, eu fui até lá, vi ele, mãe. Os olhos de Daniela encheram-se de lágrimas. Vi a foto do papai no escritório dele. É ele, não é? Papai está vivo. O mundo pareceu parar por um instante. Manuela nunca planejou que seus filhos descobrissem. Não até ter certeza. Não até poder trazer Jorge de volta para casa. Dani, por que você não nos contornou? A voz de Daniela tremia entre raiva e confusão. Temos o direito de saber. Não tenho certeza ainda. Manuela tentou explicar, segurando as mãos da filha. Ele não se lembra de nós. Não se lembra de nada da vida dele. Então é verdade? Daniela sussurrou. O originário, Igor, disse que quando ele chegou estava inconsciente e o chamou por outro nome. Isso foi há 8 anos, mãe. Exatamente quando quando achamos que ele tinha morrido, Manuela abraçou a filha, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Tentando trazê-lo de volta estou. Dani, mas é complicado. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não querem que ele se lembre. Não vou ficar parado enquanto eles mantêm nosso pai longe de nós, declarou Daniela com uma determinação que lembrava tanto Jorge, que quase doía. Naquele momento, mãe e filha selaram um pacto silencioso. A busca por Jorge não era mais solitária, e com 2 mentes trabalhando juntas, as chances de sucesso acabaram de aumentar consideravelmente. Não podemos simplesmente invadir o quarto dele e roubar os truques, sussurrou Manuela, enquanto ela e Daniela conversavam na cozinha minúscula de seu apartamento. Era quase meia-noite, e os irmãos mais novos já dormiam há horas. Por que não? Insistiu Daniela, a teimosia adolescente misturada à determinação que herdara do pai. Se descobrirmos o que tem essas soluções, podemos provar que estão controlando ele. E levamos para quem a polícia? Manuela balançou a cabeça. Estamos falando dos Mendes, Dani, uma das famílias mais ricas e influentes do país. Eles têm juízes e delegados no bolso. Daniela mordeu os lábios, frustrada. Desde que descobri a verdade sobre o pai, 2 semanas atrás, mal consegui dormir, pensando em formas de liberdade. Aquela prisão de amnésia causada. Mas pelo menos deixa eu ir com você amanhã. Quero ver ele de perto. Quero que ele me veja. É muito arriscado. Se Cláudia desconfia... Por favor, mãe. Os olhos da menina brilhavam de determinação. Você diz que ele está começando a ter flashes de memória. E se ver os filhos para o gatilho que ele precisa... Manuela hesitou. Nas últimas semanas, seus pequenos estímulos devem estar funcionando. Heitor estava mais distraído,
mais propenso a momentos de introspecção. Às vezes, ela o pegava olhando para o mar com uma expressão tão familiar, a mesma que Jorge tinha quando resolvia problemas mentalmente. Vou pensar em algo, prometeu finalmente. Mas precisamos ser muito cuidadosas. Na manhã seguinte, Manuela e Daniela chegaram à mansão dos Mendes juntas. A desculpa era simples. Sendo feriado escolar, Daniela estava ajudando a mãe para ganhar algum dinheiro extra. Antônia, aceita-as na entrada de serviço. Externamente as sobrancelhas ao ver a garota. Minha filha, Daniela, apresentou Manuela. Espero que não haja problema. Dona Cláudia não está aqui hoje, informou a governanta, olhando Daniela com curiosidade. Foi resolver assuntos em São Paulo. Só volta amanhã? As 3 mulheres trocaram olhares cúmplices. A ausência de Cláudia era uma oportunidade rara. O senhor Heitor está na biblioteca, como sempre. Continuou Antônia baixando a voz. E aquele filho dela, Cristiano, chegou ontem à noite. Estão tendo uma daquelas conversas tensas deles. Cristiano Mendes está aqui. Manuela sentiu um frio na espinha. O filho biológico de Cláudia era conhecido por seu temperamento explosivo e por seu ressentimento contra o primo que ocupava seu lugar nos negócios da família. Daniela, expressão cuja determinação demonstrou desde que entrou, agora parecia nervosa. Estar sob o mesmo teto que seu pai, após 8 anos acreditando-o morto, era uma realidade para o qual não estava totalmente qualificado. Tem outra coisa, disse Antônia, após verificar que estavam sozinhas. Aconteceu algo estranho ontem à noite. O senhor Heitor estava tocando piano, aquelas músicas que ele nunca estudou formalmente. Cristiano entrou furioso, dizendo que aquela melodia específica o irritava. Tiveram uma discussão feia. Que melodia? Disse Manuela, o coração acelerando. Algo suave, melancólico. O senhor Heitor disse que não sabe de onde veio. Que simplesmente... Lembrou. Manuela e Daniela trocaram olhares. Poderia ser a canção que Jorge compusera para Elaine. As tarefas do dia foram divididas. Manuela cuidaria do andar superior. Daniela ajudaria na limpeza da área social. A estratégia era simples. Permitir que Daniela, acidentalmente, se envergonhasse de Heitor, sem parecer intencional. O que não previram foi uma curiosidade de Cristiano Mendes. Então temos uma nova ajudante. A voz arrogante fez Daniela congelar enquanto espanava os objetos de arte do corredor. E bonita. Ainda por cima, Cristiano era alguns anos mais velho que Heitor aparentava ser. Com um rosto marcado por excessos e olhos que não escondiam seus interesses, vestia-se com a displicência cara típica de herdeiros ricos. Roupas de grife propositalmente amassadas, relógio ostensivo. Sou Daniela, senhor, filha da Manuela, faxineira. Ah, sim, a mulher que meu primo não para de observar quando acha que ninguém está vendendo. Seu tom era de quem acabara de confirmar uma suspeita. Daniela sentiu o estômago afundar. Então Heitor, Jorge havia notado Manuela. Isso era bom ou ruim? Com licença, senhor. Preciso terminar aqui. Não tenha pressa. Cristiano bloqueou sutilmente seu caminho. Sabe, sempre achei curioso como Heitor apareceu do nada há 8 anos. Tio Álvaro mal tinha esfriado no caixão e minha mãe já o apresentou como o novo messias dos negócios da família. O coração de Daniela acelerou. Por que ele estava contando isso para ela? Uma simples faxineira. Dizem que ele sofreu um acidente. Arriscou ela. É o que dizem. Cristiano mostrou sem humor. Um primo distante que ninguém nunca ouviu falar, com amnésia conveniente e um talento inexplicável para a engenharia naval. Quase como se tivesse nascido para isso, não é? Não sei do que o senhor está falando. Não sabe. Ele se mudou, invadindo seu espaço pessoal. Então por que você está tão interessado nele? Por que você e sua mãe ficam observando-o quando acham que ninguém está vendendo? O sangue de Daniela gelou. Cristiano as estava observando. Heitor não é quem minha mãe diz que é. Continuou ele, a voz baixa e ameaçadora. E eu tenho provas. Provas que poderiam arruinar minha querida mãe e devolver a mim o controle do Império Mendes. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu e Heitor apareceu no corredor. Parou ao ver Cristiano tão próximo à garota que parecia encurralada. O que está acontecendo aqui? Disse, a voz fria.
Só conversando com nossa nova funcionária. Cristiano recuou, sorrindo. Uma garota encantadora. Ela é menor de idade, Cristiano. Volte para o seu canto. A tensão entre os dois homens era palpável. Daniela aproveitou para afastar-se, mas não antes de olhar diretamente para Heitor. Seus olhos, tão idênticos ao pai que lembrava, a estudaram com uma curiosidade que fez seu coração apertar. Havia reconhecimento ali. Ou apenas confusão? Quando finalmente ficou sozinha, Daniela correu para encontrar a mãe, relatando o encontro perturbador. Ele sabe de algo, mãe? Cristiano tem provas sobre o papai. Manuela empalideceu. Que tipo de provas? Não sei. Mas ele odeia tanto a mãe quanto o Heitor. Acho que usaria qualquer coisa para prejudicá-los. A mente de Manuela trabalhou rapidamente. Um aliado inesperado, talvez. Ou apenas mais um inimigo perigoso. O plano original de permitir que Daniela esbarrasse em Heitor aconteceu naturalmente quando ele entrou na cozinha em busca de café. Daniela, ajudando-a a lavar louça, virou-se com uma xícara na mão e quase colidiu com ele. Desculpe, senhor, exclamou, olhando-o diretamente. Heitor ficou imóvel, estudando-a com uma intensidade desconfortável. Havia algo no rosto dela, na forma como seu queixo se projetava teimosamente para a frente, que despertava nele uma sensação estranha. Você é Daniela Oliveira, filha da faxineira. Oliveira? Ele repetiu o nome como se testou o som. Você toca piano, Daniela? A pergunta a pegou de surpresa. Não, senhor, meu irmão, Davi, sim. Ele toca de ouvido como o nosso pai. Seu pai. Algo lampejou nos olhos dele, tão rápido que Daniela quase perdeu. Ele é? Faleceu? Ou pelo menos é o que pensamos. Daniela. A voz de Manuela cortou o ar, interrompendo o que seria uma revelação prematura. Preciso terminar o segundo andar. Heitor apareceu na cozinha, uma dor de cabeça começando a se formar. Em última análise, essas dores eram mais frequentes, geralmente acompanhadas por flashes de memória que ele não conseguia contextualizar. Um barco, uma música, o rosto de uma mulher cantando. E agora, inexplicavelmente, o rosto daquela garota parecia se encaixar nessas memórias fragmentadas. Mais tarde, enquanto mãe e filha arrumavam os últimos detalhes antes de partir, Igor, o projetado, foi projetado discretamente. O senhor Cristiano quer falar com vocês. Na casa do barco, em 10 minutos. Manuela hesitou. Pode ser uma armadilha, ou a única chance que temos, argumentou Daniela. Ele disse que tem provas. A pequena casa de barcos, afastada da mansão principal, oferece a privacidade que a conversa privada. Cristiano já estava esperando, fumando nervosamente. Você sabe quem ele realmente é, não é? Disse sem preâmbulos. Manuela decidiu arriscar. Jorge Santos, meu marido, pai dos meus filhos. Cristiano transmitiu sem humor. Jorge Santos, o engenheiro cuja invenção meu pai tentou roubar. Ele abriu uma pasta e forneceu documentos sobre a mesa rústica. Fotos de Jorge, recortes de jornais sobre seu desaparecimento, laudos médicos datados de 8 anos atrás. Minha mãe acha que destruiu tudo isso, mas sempre mantive minhas próprias cópias. Por anos. Usei para me torturar, para alimentar meu ódio. Agora vejo que posso servir a um propósito maior. Por que nos mostramos isso? Disse Manuela cautelosa. Porque odeio ver meu império nas mãos de um impostor. Respondeu, os olhos brilhando com amargura. Mesmo que esse impostor seja uma vítima tanto quanto eu, e porque descobri algo ainda pior, ele mostrou outro documento, uma certidão de nascimento antiga e amarelada. Minha mãe não é quem diz ser. Seu nome verdadeiro é Clara Oliveira. Ela teve uma irmã gêmea, separada ao nascer. Adivinha o sobrenome de solteira de sua mãe? Manuela. O sangue de Manuela gelou nas veias. Oliveira. Minha mãe era Beatriz Oliveira. Exato. Você e minha mãe são família. A palavra saiu como veneno de sua boca. O que significa que todo esse tempo ela não estava apenas mantendo Jorge Santos cativo, estava deliberadamente separando você da sua própria família. Daniela e Manuela trocaram olhares horrorizados. A crueldade do plano era incompreensível. Por quê? Sussurrou Manuela. Por que ela faria isso? Vingança, obsessão, loucura. Cristiano deu de ombros. Escolha uma.
Minha mãe nunca superou ter sido dada para adoção, enquanto sua irmã foi criada pela família biológica. Passei anos pesquisando isso, tentando entender de onde vinha tanto ódio. O que você quer em troca dessa ajuda? Disse Daniela. Sempre prática. O sorriso de Cristiano alargou-se. O que todos os herdeiros traíram quer justiça e meu lugar de direito no controle das empresas Mendes. Uma aliança que acabou de ser formada. Uma aliança que poderia finalmente libertar Jorge de sua prisão mental, mas que também poderia colocar todos em perigo ainda maior. Um evento beneficente. Manuela personalidade as sobrancelhas enquanto passava roupa na pequena sala do apartamento. Daniela acabou de lhe mostrar o convite impresso em papel caro que Igor lhe entregou discretamente, para arrecadar fundos para crianças com doenças cardíacas raras, explicou Daniela. Um brilho calculista nos olhos. E adivinha, Cristiano conseguiu incluir Davi na lista de jovens talentos que vão se apresentar. Manuela largou o ferro, alarmada. Como assim, sem nem me consultar? Era a oportunidade perfeita, mãe. O evento será na mansão. Papai estará lá e Davi vai tocar. Sem que Davi saiba de nada. Manuela balançou a cabeça, dividida entre indignação e esperança. Isso é manipulação, Dani. E o que eles estão fazendo com o papai não é. Desconto a adolescente, cruzando os braços. Desde a descoberta na casa de Barcos, 3 dias atrás, Manuela sentiu-se presa em um turbilhão de emoções. A confirmação de que Heitor era realmente Jorge trouxera um rompimento. Mas a revelação sobre Cláudia Mendes era tia de Manuela. A irmã gêmea de sua mãe, separada ao nascer, acrescentava camadas de horror à situação. A vingança de Cláudia não era apenas sobre poder e dinheiro, era sobre um ódio que atravessava gerações. E você acha mesmo que podemos confiar em Cristiano? Disse Manuela, voltando ao presente. Não confio nele nem um pouco, admitiu Daniela. Mas ele odeia a mãe mais do que a nós. E por enquanto, nossos interesses estão alinhados. Manuela suspirou. Sua filha de 15 anos conheceu como uma estrategista de guerra. 8 anos sem pai, comprou parte de sua inocência. O barulho da porta se abrindo anunciou a chegada de Davi e Elaine da escola. Mãe, você não vai acreditar, exclamou Davi, os olhos brilhando de emoção, o uniforme escolar desalinhado como sempre. A escola me indicou para tocar num evento beneficente incrível. Vai ter gente importante. Jornalistas, tudo. Manuela lançou um olhar acusador para Daniela, que deu de ombros, sem arrependimento. Que maravilha, filho, respondeu, forçando um sorriso. Posso ir também? Disse Elaine, a caçula, sempre ansiosa para não ficar de fora. É claro que sim, princesa, respondeu Davi, bagunçando os cabelos da irmã. Você é meu amuleto da sorte. Manuela sentiu o coração apertado. Se tudo desse certo, em breve essas crianças tenham o pai de volta. Se esse errado, não poderia nem contemplar as consequências. Na propriedade Mendes, Heitor caminhava inquieto pelo quarto. As dores de cabeça estavam piorando, e os pesadelos, intensificando-se. Na tempestade mais recente, estava em um barco durante tentando proteger algo precioso. Uma invenção. A água subia, os homens gritavam, e então escuridão. Pior que os pesadelos eram os momentos de vigília, quando cenas estranhas invadiam sua mente. Uma mulher de cabelos escuros cantando enquanto lavava louça. Uma menina com olhos específicos, muito parecidos com os de Daniela, a filha da faxineira, mostrando-lhe um desenho, um menino tocando piano, seus dedos pequenos seguindo os de um adulto pelas teclas. Martinelli aumentou a dosagem de seus medicamentos, mas Heitor estava secretamente deixando de tomá-los. Algo dentro dele é necessário para entender o que esses flashes foram dados. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Antônia apareceu, carregando roupas recém-passadas. O senhor precisa se preparar para o evento desta noite, lembrou, colocando o terno escuro sobre a cama. Ah, sim, o tal evento beneficente que Cláudia insistiu em organizar. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente tenso. Odeio essas coisas, todas aquelas pessoas. As perguntas sobre meu passado que não sei responder. Antônia o inspirou com um olhar que misturava compaixão e expectativa. Ouvi dizer que teremos jovens talentos se apresentando. Comentamos casualmente. O filho da Manuela, por exemplo,
Toca piano maravilhosamente bem. Pelo que dizem, o interesse de Heitor foi imediatamente despertado. Manuela, faxineira, a que tem 3 filhos, Antônia concordou, fingindo organizar alguns objetos no quarto. O menino tem um dom natural. Nunca tive aulas formais, mas consigo tocar qualquer melodia depois de ouvi-la apenas uma vez. Talento de família. Aparentemente, Heitor franziu o senho. De família, sim. O pai dele era músico também, além de engenheiro, antes de falecer. Claro, Heitor sentiu um estranho desconforto, como se essa informação devesse significar algo importante para ele. Engenheiro. De que tipo? Naval? Acredito. Antônia virou-se para sair, escondendo um pequeno sorriso, a semente fora plantada. O senhor deve se preparar agora. Os convidados chegam em 2 horas. Sozinho novamente. Heitor sentou-se ao pé da cama, uma inquietação crescente tomando conta dele. Por que a menção a um engenheiro naval desconhecido o afetava tanto? E por que a ideia de ouvir o filho de Manuela tocar piano o deixava ansioso e apreensivo ao mesmo tempo? Você está lindo, meu amor. Elogiei Manuela, ajeitando a gravata borboleta de Davi. O garoto, geralmente despreocupado com a aparência, parecia nervoso em seu terno emprestado, um pouco grande demais para seu corpo esguio de 12 anos. E se eu errar, mãe? Vai ter um monte de gente importante lá. Você nunca errou quando toca, Davi. É um dom, Daniela. Já pronta em um vestido azul simples, finalizou o penteado de Elaine, que não parava de se mexer, excitada com a ideia da festa. Fique quieta, Elaine. Assim vou puxar seu cabelo. Não consigo. Estou nervoso pelo Davi. Manuela comentou seus 3 filhos se preparando para o que poderia ser o momento mais importante de suas vidas. Mesmo que apenas 2 relatos deles me disso, uma parte dela ainda questionava a moralidade do que estavam prestes a fazer. Estávamos usando Davi como ferramenta para despertar a memória do pai, sem seu conhecimento ou consentimento. Vamos repassar o plano mais uma vez, sussurrou para Daniela, enquanto Davi estava distraído. Davi toca as músicas programadas. Depois, quando chegar a hora dos agradecimentos, você encontra uma maneira de levá-lo ao piano novamente e pede para tocar a música do pai. A canção de ninar de Elaine, confirmou Daniela. A que só o papai sabia tocar? Manuela assentiu, o coração apertado. Aquela melodia, composta por Jorge especificamente para engraçado Elaine durante suas crises, era tão singular, tão pessoal. Se algo pudesse alcançar Jorge através das camadas de amnésia causada, seria essa música. A propriedade Mendes estava deslumbrante. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam a arquitetura imponente, e o som de música clássica ao vivo preenchia o ar enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés. Manuela e os filhos entraram discretamente pela entrada lateral. Como orientados, Cristiano os aguardava, impecavelmente vestido e com um sorriso que não alcançava seus olhos. Pontualidade excelente. Ele fez um gesto para que o seguissem. Davi se apresenta em aproximadamente 1 hora. Até lá. Misture-se. Pareçam pertencer. Daniela revirou os olhos para a condescendência dele, mas manteve-se calada. Não era momento para confrontos. De longe, Manuela inspirou. Heitor, Jorge, conversando com alguns convidados. Parecia tenso, desconfortável, seus olhos constantemente vagando pelo salão como se procurassem uma saída. Ou alguém, Cláudia. Por outro lado, estava no seu elemento. Sorridente, charmosa, o exemplo perfeito de filantropia da alta sociedade. Quem a visse jamais suspeitaria da crueldade calculista por trás daquela fachada elegante. Quando finalmente chegou o momento da apresentação dos jovens talentos, Davi foi o terceiro a se apresentar. Ele caminhou até o piano de cauda no centro do salão, visivelmente nervoso, mas tenso. Este é Davi Oliveira, anunciou o mestre de cerimônias. Um jovem prodígio que nunca teve aulas formais de piano. Um murmúrio de interesse percorreu a audiência. Heitor, que até então parecia entediado, subitamente endireitou-se em sua cadeira, procurando com intensidade para o garoto. Davi sentou-se ao piano, respirou fundo e começou a tocar Chopin. Seus dedos deslizavam pelas teclas com uma naturalidade impressionante, extraindo da música não apenas técnica, mas emoção.
A marca registrada de Jorge quando tocava. Manuela, observando de um canto discreto, viu a expressão de Heitor mudar. Primeira surpresa, depois confusão, e então uma concentração intensa, como se tentasse conectar peças de uma quebra-cabeça mental. Quando Davi terminou, a salva de palmas foi entusiástica. O garoto gritou-se, fez uma pequena reverência e preparou-se para deixar o palco. Foi quando Daniela, conforme planejado, mudou-se. Toca mais uma, Davi, pediu, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Aquela que o papai compôs para a Elaine. Davi hesitou, surpreso pelo pedido público, mas o orgulho pela composição do pai falou mais alto. Voltou ao piano e, após um breve momento de concentração, começou a tocar. A melodia era simples, mas profundamente comovente. Notas graves, como as ondas do mar, se mesclavam a uma linha melódica suave que parecia embalar. Era a essência de Jorge, transformada em música. Sua força protetora, seu amor tranquilo. No momento em que as primeiras notas soaram, Heitor congelou, seu rosto empalideceu, os olhos fixos no menino ao piano, as mãos agarrando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Cláudia, percebendo a mudança, mudou-se rapidamente. Heitor, está tudo bem? Ele não respondeu. Parecia em transe, imóvel exceto por uma lágrima solitária que escoltava por seu rosto. A música atingiu seu clímax, as notas se entrelaçando em harmonia perfeita, então trazendo até um final suave como um suspiro. Quando a última nota se dissipou no ar, Heitor gritou-se abruptamente, cambaleando como se estivesse bêbado ou doente. Seus olhos varreram o salão freneticamente até encontrarem Manuela, que o observava com ansiedade mal disfarçada. Eu conheço essa música, murmurou, alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Eu a escrevi. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele levou as mãos à cabeça e caiu de joelhos, um grito de dor escapando de seus lábios enquanto memórias há muito suprimidas inundavam sua mente como uma barragem rompida. O caos foi instalado no salão. Convidados murmuravam entre si. Alguns se aproximavam para ajudar, outros se afastavam com desconforto. Cláudia ajoelhou-se ao lado de Heitor, o rosto uma máscara de preocupação que não alcançava seus olhos calculistas. Chamem o Dr. Martinelli, rápido! Tentei, lançando um olhar fulminante para Antônia, que já corri para o telefone. Manuela sentindo Daniela segurando seu braço com força. Funcionou, mãe, sussurrou a garota, a voz trêmula de emoção contida. Davi permaneceu sentado ao piano, paralisado, sem entender o que havia causado. Elaine agarrou-se à cintura da mãe. Assustada com a comoção, o que aconteceu com o homem, mãe? Disse a pequena. Foi por causa da música do papai. Antes que Manuela pudesse responder, Cristiano surgiu ao seu lado. Saiam daqui agora, murmurou entre dentes. Minha mãe vai conectar os pontos rapidamente. O médico dele chegará em minutos. E eles o encantarão de drogas novamente. Não posso simplesmente ir embora, protestou Manuela. Não agora que finalmente conseguiu uma realidade. Exatamente por isso deve ir. Voltem para casa. Fique longe até que eu entre em contato. Tenho um plano, mas precisamos agir com inteligência. Relutante, Manuela transferiu os filhos para fora, lançando um último olhar para Heitor, que agora era carregado para fora do salão. Seus olhos foram recebidos brevemente, e o que ela viu neles não era mais a indiferença educada de Heitor Mendes. Era o desespero angustiado de Jorge, reconhecendo-a através das barreiras da amnésia. Horas mais tarde, no quarto principal da mansão, Heitor jazia sedado enquanto o Dr. Martinelli conversava em voz baixa com Cláudia no corredor. Foi um colapso significativo. As memórias estão rompendo o bloqueio químico que estabelecemos. Explicado o médico consultando as anotações. Precisamos aumentar a dosagem e isolá-lo de quaisquer gatilhos emocionais. Aquele maldito garoto e a música. Cláudia cerrou os punhos furiosa. Como não percebi antes a faxineira, os filhos, eles planejaram isso. O que pretende fazer? Primeiro, mantenha Jorge sedado. Depois, transferi-lo para a clínica na Suíça. Lá podemos retomar o tratamento sem interferências. Tá, e quanto à faxineira?
Um sorriso cruel formou-se nos lábios de Cláudia. Deixe-a comigo. É hora de Manuela Oliveira entender que não se deve mexer com os assuntos dos Mendes. O que eles não perceberam foi Antônia parada silenciosamente no final do corredor, ouvindo cada palavra. Assim que pôde, a governanta escorregou para fora da mansão e eventualmente-se a um telefone público distante, onde não poderia ser rastreado. No pequeno apartamento dos Oliveira, ninguém conseguia dormir. Davi, finalmente compreendendo a magnitude do que havia acontecido, alternava entre confusão e confusão. Então o homem rico é realmente nosso pai. O papai está vivo, disse pela 10ª vez, os olhos brilhando. Sim, Davi, confirmou Manuela, passando a mão pelos cabelos do filho. Mas ele não se lembra de nós, ainda não. Mas você viu como ele reagiu à música, insistiu o garoto. Ele disse que escreveu. Ele está lembrando Elaine, que deveria estar dormindo há horas. Apareceu na porta da sala em seu pijama com estampas de estrelas. Se o papai está vivo, por que não vem para casa? Questionado com a lógica simples de uma criança de 8 anos, Manuela deixou a filha para seu colo, buscando as palavras certas. Pessoas mais fizeram com que ele esquecesse quem é, querida. Estamos tentando ajudá-lo a lembrar, como é a princesa Aurora. Ela também esqueceu quem era. Algo assim, confidenciou Manuela, apesar da gravidade da situação. O telefone tocou, sobressaltando a todos. Era quase 1 da manhã. Alô? Atendeu Daniela, a mais próxima do aparelho. É a Antônia. A voz da governanta soava tensa. Esperamos levá-lo para a Suíça amanhã cedo. Preciso agir agora. O quê? Como assim? Cláudia, veja tudo. Sabe que vocês são uma família dele. O médico está mantendo-o sedado. Mas quando a medicação diminuir, nas primeiras horas da manhã, haverá uma janela de oportunidade. O que podemos fazer? Disse Daniela, o desespero crescendo em sua voz. A Cristiano tem um plano. Encontrem-no na casa de barcos em 1 hora. E tenham cuidado. Cláudia mandou homens vigiarem vocês. A ligação foi encerrada abruptamente. Daniela encarou a família com olhos arregalados. Eles vão levá-lo embora. Temos que agir agora. Enquanto isso, no quarto escondido da mansão, Heitor, ou seria Jorge, lutava contra a névoa química que envolvia sua mente. Fragmentos de memória cirurgiam e submergiam como destruídos em um mar tempestuoso. Uma casa simples à beira-mar. Manuela, mais jovem, cantando enquanto embalava um bebê. Daniela correndo para seus braços. Um desenho colorido na mão. Davi, minúsculo, sentado em seu colo diante do piano, as mãos pequenas tentando acompanhar as suas. Elaine recém-nascida, médica preocupada, um problema cardíaco congênito. E então, outras memórias, mais sombrias. O barco em meio à tempestade, o projeto que desenvolvia, a recusa em vendê-lo sem garantias éticas. Álvaro Mendes, o magnata naval, furioso com a sua recusa. Homens encapuzados embarcando durante a tempestade. A luta, a água invadindo seus pulmões. Com esforço sobre-humano, Jorge abriu os olhos. O quarto estava escuro, mas conseguia discernir os contornos luxuosos, tão diferentes do lar simples que agora se lembrava. Ao seu lado, uma mesa com medicamentos. Em uma cadeira próxima, alguém dorme. Uma segurança contratada por Cláudia. Provavelmente, precisava sair dali. Precisava encontrar Manuela, seus filhos, sua família. Mas como? A porta do quarto se abriu lentamente e uma silhueta entrou. Finalmente acordou. Sussurrou Cristiano, aproximando-se da cama. Consegue se levantar? Jorge tentou responder, mas sua língua parecia pesada demais. Sei que está confuso. Continua o Cristiano, ajudando-o a sentar-se. Mas preciso que confie em mim, pelo menos por enquanto. Sua família está esperando. Uma menção à família foi suficiente para instilar em Jorge uma energia que ele não sabia possuir. Com a ajuda de Cristiano, clamou-se da cama, suas pernas bambas mal sustentando seu peso. Por quê? Consegui murmurar, a voz rouca. Por que estou ajudando? Cristiano soltou uma risada amarga enquanto verificava o corredor. Digamos que tenho contas a acertar com minha mãe, querida. E você é o cheque que planejo descontar. Com passos lentos e cuidadosos, os 2 homens deixaram o quarto.
descendo por uma escada de serviço raramente utilizada. O continuava dormindo, cortesia de um sonífero colocado em seu café-segurança, por uma Antônia cada vez mais engajada na conspiração, no pequeno porto particular da propriedade. Manuela, Daniela, Davi e Elaine aguardavam dentro de um barco a motor, protegidos pela escuridão da noite sem lua. Haviam evitado os homens que vigiavam o apartamento usando a saída de emergência dos fundos, guiados pelos anos de privações que os ensinavam a passar despercebidos quando necessário. E não está certo, sussurrou Elaine, agarrada ao braço de Daniela. Vai dar, respondeu a irmã mais velha, uma confiança que não sentia realmente. O papai está voltando para casa hoje. Manuela permanece em silêncio, os olhos fixos na casa de barcos, de onde Cristiano e Jorge deveriam emergir a qualquer momento. Cada segundo parecia uma eternidade, cada ruído distante, uma ameaça potencial. Finalmente, duas figuras surgiram nas sombras, uma apoiando a outra. Jorge cambaleava visivelmente, os efeitos da sedação ainda presentes em seu sistema. Quando chegou ao pequeno pier, Jorge viu os olhos e viu Manuela. Por um momento eterno, ficaram apenas se olhando. 8 anos de separação forçada cristalizada naquele único instante. Manu, murmurou ele, usando o apelido que apenas ele utilizou. Foi como se uma represa se rompesse. Manuela saltou do barco, correndo em sua direção. Jorge se soltou de Cristiano, encontrando forças onde não havia nenhuma, e abraçou-a com a intensidade de quem teme que ela possa desaparecer a qualquer momento. Eu não me lembro de tudo, confessou, a voz quebrando. Mas lembro de você. Lembro do seu cheiro, da sua voz, do seu sorriso. Manuela não conseguia falar, apenas soluçava contra seu peito. Foi Daniela quem corta o momento, ainda dentro do barco. Papai, chamou, a voz pequena e incerta, tão diferente da adolescente determinada minutos atrás. Jorge virou-se na direção da voz, e seu rosto se iluminou com reconhecimento. Dani, minha Dani, olhou para os outros filhos, uma visão embaçada pelas lágrimas. Davi e esta. Esta é Elaine. Mas eu estava tão pequeno quando um estrondo distante interrompeu o reencontro. Luzes acenderam-se na mansão, e o som de vozes alteradas começou a se aproximar. Descobriram que ele sumiu, alertou Cristiano, subitamente tenso. Vão para o barco. Agora, eu os atrasarei. Venha conosco, insistiu Manuela, enquanto ajudava Jorge a entrar na pequena embarcação. Cristiano balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Ainda tenho contas a acertar. Vão embora. Para longe. Tenho documentos que ajudarão Jorge a recuperar sua identidade. Entrei em contato com jornalistas. A história vai acabar em breve. Cláudia não conseguirá abafar desta vez. Antes que pudesse protestar, Cristiano cortou as amarras e empurrou o barco para longe do pier, desaparecendo nas sombras em direção à mansão iluminada. Enquanto o pequeno barco se afastava da costa, Jorge abraçou sua família, ainda confuso, ainda com lacunas em sua memória, mas finalmente livre, livre para lembrar, livre para amar, livre para ser novamente Jorge Santos. O que nenhum deles viu foi o pequeno dispositivo de rastreamento que Cristiano, em seu jogo duplo, foi discretamente colocado sob o assento do barco. Uma pequena pousada na costa sul de Porto das Águas era o tipo de lugar que não fazia perguntas quando uma família aparecia no meio da madrugada. Principalmente quando pagavam em dinheiro, o quarto modesto com 2 camas de solteiro e um sofá-cama gasto tornou-se o refúgio temporário dos Santos. Jorge sentou-se à beira da janela, observando o amanhecer enquanto sua mente lutava para organizar o caos de memórias fragmentadas. Elaine dormia profundamente. Encocolhida contra o peito de Davi, Daniela permanece acordada, montando guarda como uma sentinela, recusando-se a baixar a guarda mesmo agora. Ainda não consigo acreditar, murmurou Manuela, sentando-se ao lado dele. Passamos anos te procurando no início. Eu ia todos os dias ao porto, esperando. Jorge segurou sua mão, os dedos entrelaçados como se testasse a realidade desse contato. Sinto como se tivesse vivido em um pesadelo, Manu. Às vezes, mesmo no auge da minha vida como Heitor, acordava com uma sensação de vazio tão profundo. Ele engoliu em seco.
como se soubesse que estava perdendo algo fundamental, mas não conseguisse lembrar o quê. O que você lembra do acidente? O rosto de Jorge endureceu. Não foi acidente. Estavam tentando me forçar a entregar a patente do sistema de navegação quando me recusei e as coisas saíram do controle. Ele fechou os olhos, como se revivesse a cena. Houve uma tempestade. Lutamos, caí na água, depois disso, apenas fragmentos, pescadores me resgatando, uma mulher olhando para mim, injeções, dor. Manuela abriu sua mão, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Cláudia vai nos caçar, disse Daniela, juntando-se à conversa. E não vai desistir facilmente. Cristiano disse que enviou documentos para jornalistas, lembrou Manuela. Jorge balançou a cabeça, cético. Não confio nele, há algo em seus olhos. Tocou a cicatriz em sua sobrancelha. Cristiano nunca fez nada sem um motivo egoísta. O celular específico que foi comprado na estrada tocou, sobressaltando a todos. Manuela atendeu com cautela. Padre José, como eu entendi. E Antônia me contatou, respondeu o sacerdote, a voz tensa. Escute, não temos muito tempo. A polícia está procurando por vocês. Cláudia está alegando que vocês sequestraram um homem mentalmente assustador. O quê? Mas é absurdo. Jorge é meu marido. Ela tem documentos, Manuela. Certificados médicos comprovam que Heitor sofre de delírios e instabilidade mental. E tem a seu favor o fato de que Jorge Santos foi legalmente declarado morto há 8 anos. Jorge pegou o telefone. Padre José? Sou eu. Preciso que contate alguém pela gente. Jorge. A voz do sacerdote embargou. Meu Deus, então é verdade. Sim, sou eu. Escute. Há uma advogada em São Paulo. Regina Mota. Trabalhamos juntos no passado. Ela pode nos ajudar a lutar legalmente contra Cláudia. Farei isso imediatamente. Enquanto isso, fique escondidos. Cláudia tem recursos e influência. Ela... A ligação cortou abruptamente. Jorge olhou para o aparelho, tenso. Precisamos sair daqui, como se confirmando seus temores. Ouvimos o som dos carros estacionando fora da pousada, correndo até a janela. Daniela espiou por entre as cortinas. Carros pretos, homens de terno. Ela engoliu em seco. Como nos acharam tão rápido? Jorge correu os olhos pelo quarto, sua mente de engenheiro avaliando possibilidades. Seu olhar parou no barco a motor, visível da janela onde havia sido atracado horas antes. O barco, murmurou. Deve ter um rastreador. Manuela acordou rapidamente com as crianças mais novas. Não houve tempo para explicação detalhada. Em minutos, estavam todos prontos para sair pelos fundos da pousada. Para onde vamos? Disse Davi. Segurando a mão de Elaine, Jorge hesitou, seu olhar encontrando o de Manuela. A casa de praia do seu avô, decidiu ela. Ninguém se lembra daquele lugar. A pequena cabana abandonada do pai de Jorge ficou em uma enseada isolada. A poucos quilômetros dali, haviam passado algumas verões lá, antes de Jorge morrer. Antes de Manuela ser obrigada a vender quase tudo para sobreviver, saíram pelos fundos da pousada, atravessando um pequeno bosque que os levaria à estrada secundária. Jorge, ainda fraco pelos efeitos residuais dos medicamentos, apoiava-se em Manuela, enquanto Daniela liderava o caminho, carregando Elaine nas costas quando a pequena se cansava. Foi Davi quem notou primeiro. Tem alguém seguindo a gente, sussurrou, olhando para trás. Jorge virou-se. Alerta instantâneo. Entre as árvores, distingue-se o movimento de pelo menos 3 homens, avançando metodologicamente em sua direção. Corrão. Tentei, empurrando a família à frente, mas era tarde demais. Quando alcançamos a clareira que levava à estrada, encontramos o caminho bloqueado por um carro preto. Dele saiu Cláudia Mendes, impecável mesmo hora da manhã. Seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Heitor, querido, chamou, como se falasse com uma criança doente. Estava tão preocupado, Yoder. Martinelli está aqui para ajudá-lo. O médico mudou-se, uma seringa na mão, escoltado por 2 homens de aparência ameaçadora. Fique longe da minha família, avisou Jorge, posicionando-se protetoramente à frente de Manuela e das crianças. Cláudia simpática, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sua família. Ela riu, um som metálico e sem humor.
Querido, você está confuso. Esses são os Oliveira, a faxineira e seus filhos, que estão se aproveitando de sua condição mental frágil. Mentira, falei Daniela, avançando um passo. Você sabe que ele é nosso pai. Você o tirou de nós. Os olhos de Cláudia resistiram. Mocinha insolente, igual a sua mãe. Por que, Cláudia? Perguntou Jorge, mantendo a voz controlada. Por que fazer tudo isso? Você realmente não se lembra? Ela se mudou, os olhos brilhando com um ódio antigo. Sua invenção foi excelente demais para estar nas mãos de um idealista ingênuo como você. Álvaro ofereceu milhões, que você escolheu. Quando tentamos persuadi-lo de outra forma, tudo saiu do controle. E então você decidiu me transformar em sua fantasia, me fazer esquecer minha própria família. Cláudia deu de ombros, como se a crueldade de suas ações fosse insignificante. Foi uma solução conveniente. Álvaro havia acabado de morrer. A empresa precisa de um gênio da engenharia naval. E lá estava você, sem memória, sem identidade, mas com todo o conhecimento técnico intacto. Seu sorriso afiou-se. Havia o bônus de saber que, enquanto você prosperava como Heitor Mendes, sua querida esposa Manuela sofria, acreditando-o morto. Você está doente, murmurou Manuela, abraçando Elaine, que começou a chorar. Não, querida sobrinha. Sou prático. A palavra pairou não é como uma bomba. Manuela empalideceu. O quê? O que você disse? Cláudia sorriu, saboreando o momento. Cristiano não conta essa parte. Sua mãe, Beatriz, e eu éramos gêmeos idênticos, separados ao nascer. Ela ficou com nossa família biológica, amada, cuidada, celebrada. Eu fui dada para ampliação, descartada como lixo. Seu rosto contorceu-se em uma expressão de ódio puro. Passei anos procurando nossa família, apenas para descobrir que Beatriz havia morrido jovem. Pude fazer ela pagar pelo nunca privilégio que tive e eu não. Mas então, descobri que ela havia deixado uma filha. Você. Você é minha tia. Manuela sentiu o mundo girar à sua volta. Biologicamente, sim. Cláudia gesticulou para os homens que queriam se aproximar. Quando descobriu quem era Jorge depois do acidente, reconheci seu sobrenome. A conexão com você foi um bônus delicioso. Jorge avançou um passo, protegendo sua família. Estamos indo embora, Cláudia, todos nós, e vou recuperar minha vida, meu nome, tudo que você roubou de mim. Receio que não. Ela fez outro gesto e os homens sacaram armas. Você é importante demais para os negócios. Heitor, e tenho documentos comprovando que Jorge Santos está legalmente morto. Ninguém acreditará em vocês. Eu acredito-ia. A voz surpreendeu a todos. Cristiano emergiu da floresta, acompanhado por 2 homens com câmeras e blocos de anotação. Jornalistas, pela aparência. Cristiano, sibilou Cláudia. Furiosa. O que pensa que está fazendo? Garantindo que a verdade venha à tona, mãe. Ele me convidou friamente. Estes senhores são do Diário Metropolitano. São muito particulares em como o presidente do Grupo Mendes sequestrou um engenheiro, induziu amnésia nele por 8 anos e roubou sua patente. Os jornalistas já fotografavam freneticamente, enquanto Cláudia empalidecia. Você não entende o que está fazendo, rosnou ela para o filho. Entendo perfeitamente. Os olhos de Cristiano brilhavam com satisfação. Estou finalmente devolvendo à empresa a sua legítima herança. Uma das capangas de Cláudia avançou, mas os flashes das câmeras o fizeram recuar. Testemunhas complicaram tudo. Isso não acabou, anunciou Cláudia, recuando para o carro. Você vai se arrepender, Cristiano. Todos vocês. Os documentos já estão com a polícia e a imprensa, mãe. Rebateu ele com um sorriso vitorioso. Acaba, enquanto o carro de Cláudia se afastava rapidamente, Jorge abraçava sua família, finalmente pensando que o pesadelo poderia estar chegando ao fim. Mas o olhar que trocou com Cristiano disse que esse confronto era apenas o começo de uma batalha maior. O Império Mendes estava a ruir, e as consequências afetariam todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia prever. O sol de primavera banhava a pequena capela branca no alto da colina. As mesmas portas de madeira por onde Manuela entrou há 16 anos atrás, vestida de noiva, agora se abriram para uma celebração diferente, mas igualmente significativa.
Jorge ajustou a gravata diante do pequeno espelho da sacristia. Seus dedos ainda desajeitados com o movimento que um dia fora tão automático. 3 meses se passaram desde o confronto com Cláudia, e cada dia trazia de volta mais fragmentos de sua vida anterior. Ainda havia lacunas, momentos perdidos que talvez nunca se recuperassem completamente, mas o essencial, o amor por sua família, permanecesse intacto, como se estivesse apenas adornado durante aqueles 8 anos. Nervoso, disse Padre José, entrando na sala com um sorriso, como da primeira vez, admitiu Jorge, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, uma marca deixada pelo tempo e pelo sofrimento. Vocês superaram o impossível. Jorge, poucos amores resistiriam a uma provação disso. A porta se abriu novamente, e Davi entrou, todo orgulhoso em seu primeiro terno. Tá na hora, pai. A mãe já está esperando. Na pequena nave da igreja, decorada com flores silvestres simples, Jorge posicionou-se no altar, observando os rostos familiares que preenchiam os poucos bancos. Daniela, elegante em seu vestido azul, conversou com Antônia, cuja lealdade durante a crise lhe garantirá um lugar de honra na família. Igor, o jovem, sentou-se discretamente no fundo, ainda desconfortável em eventos sociais. Regina Mota, advogada que lutou incansavelmente para restaurar legalmente a identidade de Jorge, sorriu satisfeita ao lado de seu assistente. O piano começou a tocar. Davi executando a mesma música que revela a verdade naquela noite fatídica. E então, Manuela apareceu na entrada, conduzida por Elaine, que espalhava flores pelo caminho. Não era um vestido de noiva tradicional, mas um vestido branco simples com detalhes em renda. Não havia véu, nem buquê elaborado, apenas uma única rosa branca em suas mãos. Ainda assim, para Jorge, ela nunca esteve mais bonita. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu suspender-se. As batalhas judiciais, os depoimentos exaustivos, as manchetes sensacionalistas, tudo isolado. Naquele momento, eram apenas Manuela e Jorge, renovando as promessas de que nem mesmo a amnésia conseguiria apagar. Padre José ofereceu ao ver as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de ambos, quando se encontraram diante do altar. Estamos reunidos para celebrar não apenas a renovação dos votos de Manuela e Jorge, mas o triunfo do amor sobre as forças que conseguiram destruí-lo, começou o sacerdote. Um amor que acontece mesmo quando a memória falhou. Jorge segurou as mãos de Manuela, pressentindo a aliança que ela nunca tiraria durante todos aqueles anos. A nova aliança em seu próprio dedo ainda parecia estranha, mas reconfortante. Quando nos casamos pela primeira vez, prometi te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Nunca imaginei que seria testado de forma tão brutal. Perdi 8 anos de nossa vida. Perdi memórias preciosas que nunca recuperarei completamente. Mas nem toda a manipulação do mundo foi capaz de apagar você do meu coração, Manu. Mesmo sem saber quem eu era, mesmo vivendo como outra pessoa, eu senti seu vazio. E prometo que, nesta nova chance que recebemos, cada dia será vivido intensamente, compensando todo o tempo que nos roubaram. Manuela secou uma lágrima. Sua voz tremenda. Durante 8 anos, mantive você vivo nas histórias que contaram aos nossos filhos, sua cadeira na mesa de jantar, férias vazias, mas seu espírito nunca saiu de nossa casa. Acreditaram que me quebraram quando te levaram, mas não perceberam que nosso amor não existia apenas em memórias. Estava entretecido nas vidas que criamos juntos, nos talentos de Davi, na determinação de Daniela, no coração de Elaine. Ela sorriu entre as lágrimas. Te amarei sempre, Jorge Santos, em qualquer nome, em qualquer vida, com ou sem memórias. Não havia um olho seco na pequena capela quando trocaram as alianças e selaram a renovação com um beijo. Aplausos irromperam espontaneamente, misturados aos assobios iluminados de Davi. A recepção simples aconteceu no jardim da pequena casa, que agora chamavam de lar. Não a mansão que Jorge habitara como Heitor, nem o apartamento apertado onde Manuela criara os filhos sozinha, mas um novo começo, em um lugar que pertencem genuinamente a ambos. Enquanto os convidados comemoravam,
Jorge removeu-se brevemente para a varanda. Dali podia ver o mar. O mesmo mar que quase tirou sua vida. O mesmo mar que agora simbolizava a liberdade reconquistada. Cristiano mexeu-se, tocando uma taça de champanhe. As últimas semanas foram estranhas entre eles. Uma aliança nascida da conveniência se tornou lentamente em um respeito relutante. Nunca pensei que estaria no casamento do homem que odiei por anos, comentou ele, encostando-se à balaustrada. Tecnicamente, é uma renovação de votos, corrigiu Jorge com um leve sorriso. Cristiano jogou uma taça em um brinde silencioso. Os jornais estão chamando de o caso Mendes Santos, disse. Após um momento, dizem que vai virar filme. E como está Cláudia? Disse Jorge, sua voz neutra ao mencionar a mulher que destruíra e depois controlaria sua vida. Sob custódia, aguardando julgamento, seus advogados estão alegando insanidade. Cristiano riu sem humor. O império está desmoronando. Ações despencando, exatamente como planejei. E agora você assume o controle. Claro. Cristiano estudou Jorge com interesse. Ainda não entendo por que aceitou a oferta para retomar seu cargo na empresa. Afinal, você construiu grande parte do sucesso dela nos últimos anos. Jorge balançou a cabeça, olhando para Manuela, que ria com os filhos no jardim. Não quero nada que tenha sido construído sobre mentiras e manipulação. Sua expressão suavizou-se. Além disso, tenho novos projetos em mente. Regina Mota se juntou a eles. Sua pasta de documentos nunca demorou mesmo em uma celebração. O juiz aceitou o pedido para designar parte da indenização à criação da Fundação Santos, informou ela. Orgulhosa, o Centro de Pesquisa para Tecnologias Navais Acessíveis a Pescadores de Pequeno Porte pode iniciar as operações no próximo mês, Jorge transmitiu. Esta foi sua verdadeira vitória. Não apenas recuperar sua identidade, mas também honrar o propósito que sempre guiou seu trabalho. E o documento que você possui, disse voltando-se para Cristiano. Aquele que encontrou o escritório do seu pai antes do acidente. Uma sombra passou pelo rosto de Cristiano. Foi como você suspeitou. A tecnologia que fez a fortuna inicial dos Mendes há 40 anos foi roubada de Pedro Santos, seu avô. Jorge concordou gravemente. O círculo se fechava. Seu avô, o relógio brilhante cuja técnica de navegação havia sido comentada por Álvaro Mendes décadas antes, havia morrido na pobreza, enquanto a família Mendes prosperava com sua invenção, e agora, seu neto sofrerá destino semelhante. Sua criação roubada, sua identidade apagada. Mas diferente de seu avô, Jorge teve uma segunda chance. A música no jardim mudou, e Jorge ouviu as primeiras notas de uma canção que tocara tantas vezes para a alegre Elaine. Davi estava no pequeno teclado, seus dedos deslizando pelas teclas com a mesma habilidade natural que herdara do pai. Com licença, disse Jorge. Deixando Cristiano e Regina para se juntarem à família, no centro do jardim, Manuela o esperava, braços estendidos para uma dança. Quando Jorge se envolveu, sentiu todas as peças de sua vida finalmente se encaixando novamente. Nunca pensei que ideias fossem felizes de novo, sussurrou ela contra seu peito. Nem mesmo quando eu não sabia quem eu era, meu coração esqueceu de você. Respondeu ele, citando as palavras que dissera quando recuperou plenamente a memória. Em cada sonho, em cada música que me emocionava sem motivo aparente, era você que eu procurava, enquanto dançavam sob o céu estrelado. Cercados pelos filhos e amigos que os ajudavam a superar o impossível, Jorge sentia uma paz que nunca mais experimentou. As sombras do passado finalmente se dissiparam, dando lugar a um futuro construído não sobre mentiras e vingança, mas sobre a verdade e o amor, que nem mesmo a manipulação mais cruel conseguirá destruir. E em algum lugar, observando de longe com olhos frios, Cláudia aguardava, porque algumas histórias, mesmo quando parece ter um final feliz, deixa mensagens para novos conflitos, e alguns segredos do Império Mendes ainda permaneciam adornados, esperando o momento certo para emergir das sombras.